Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos lá acompanhar os gráficos e o que tivemos no dia de ontem. Para a soja em óleo, a gente teve aí uma alta de 0,71% no dia de ontem. Nada demais ainda, né, pessoal? O mercado testou ali seus suportes e está no meio do caminho. Aqui, se continuar subindo, a gente tem a referência dos 46,11 dólares para ser testada, e caso venha cair, 44,20. Soja em grão, mais um dia de queda, então um movimento bem pesado mesmo na soja em grão. Lembrando que aqui a gente olha o contrato novembro, que é onde está concentrada a maior parte das negociações lá nos Estados Unidos, e o contrato caiu 2,37%, mais 25 centavos de dólar por bushel, o que é bastante coisa. Aqui para o lado esquerdo a gente até tenta olhar, mas fica sem uma referência, né? Teria que buscar algo muito mais antigo para fazer sentido, né? Que são os preços lá de 2020. Então, o preço de 2020, para vocês terem ideia, estão sendo vistos novamente agora em 2024, 4 anos após. Aqui, teoricamente, se a gente olhar para o passado, teria algum tipo de suporte para o preço e algo que a gente pode esperar, algum certo descanso, né? Mas, assim, próximo no tempo mesmo não tem nada. O mercado perdendo essa região aqui ficaria mais aberto à possibilidade de vir na casa dos 9,68 dólares por bushel, caso decida continuar caindo, né? Agora, se reverter a tendência, tá fraco ainda para isso acontecer. Graficamente não tem nada dizendo que isso aconteça, fora que, né, tá caindo com bastante força, teria espaço para dar uma recuperada, mas graficamente não tem nenhum padrão, não tem nada que diga que acabou, que chega de quedas, tá? Então, não temos nem a formação de um fundo por enquanto. No dia de hoje, o mercado tenta se restabelecer e sobe 0,36%. A gente tem algumas questões, algumas atualizações de dados aí que eu vou passar daqui a pouco para vocês, que podem ajudar aí a soja a dar uma recuperada. Para o farelo, a gente teve ontem um dia de queda também, 1,48%, e hoje vem subindo 0,12%. Farelo que está no meio do nada aqui também, tá, pessoal? Aqui, se o mercado continuar caindo, tem um suporte lá na casa dos 323 dólares por tonelada curta, mas por enquanto aqui está no meio do caminho. Trigo também caiu muito bem, tivemos aí notícias de uma Rússia vindo mais agressiva nos preços, fazendo exportações aí bem descontadas, né? E isso acabou impactando também nas cotações de trigo lá nos Estados Unidos, que caíram fortemente, 3,31%, diferença aí de 18 cents por bushel no contrato de trigo. E o trigo aqui agora completamente dentro daquela região de suporte, né? Caso venha a perder aqui o fundo em 5,23, aí complica, tá? Até mesmo cenário da soja, a gente tem que afastar bastante o gráfico para ter alguma ideia de preços passados, onde que eles trabalharam, né? No caso, venha perder aqui, a última vez que foi negociado nesses preços também foi em 2020, tá? Então, complicado o cenário do trigo aqui, vamos ficar de olho. Caso venha a perder, pode inclusive continuar puxando o milho, tá? Porque como eles são insumos concorrentes aí para a produção de rações, acaba que se o trigo cair muito, ele acaba puxando o milho junto também. E falando no milho, a gente teve ontem mais um dia de queda, né? 2,86% para o milho. E o milho que vem se recuperando hoje, subindo 1,28%. Aqui para o milho a gente também tem algumas notícias ligadas à produção lá nos Estados Unidos. Algumas áreas foram atingidas por ventos fortes e acabaram tombando, né? Então isso acaba prejudicando um pouco a produtividade e são estados chaves aí, né? Como Iowa, por exemplo.
Aqui no Brasil, a gente teve o encerramento do nosso contrato de julho e passamos a negociar então agora o contrato da vez, sendo o setembro. Setembro ontem fez uma queda de 1,13%, está criando uma resistência aqui, né, ficando lateralizado. Subindo aí acima dos 58,80 pode demonstrar força e quem sabe galgar novos patamares. Óleo de palma hoje subiu bem, subiu 0,8%. Comentam que a Malásia está recomprando alguns contratos de agosto porque está ficando sem oferta. Então isso acaba dando uma intenção aqui de que esse mercado esteja um pouco restrito na parte de óleos. E para eles lá é bastante relevante porque eles usam uma base de biodiesel, de biocombustível, se eu não me engano é B30, tá? Aqui no Brasil a gente está em B12 ou B13. Então é uma diferença bem gritante. Eles utilizam muito esses óleos vegetais para a composição do combustível. E falando em combustível, a gente tem aqui o petróleo caindo. Caiu ontem 0,28% e hoje vem caindo mais 1,14%. Petróleo buscando aí o seu suporte na casa dos $81 por barril. Dólar contra as principais moedas do mundo, ontem subiu 0,16%, sexta-feira tinha encerrado com uma queda de 0,40%, o mercado está confiante aí com os Estados Unidos, o Powell apareceu dizendo que acredita que a inflação vai voltar para a meta de 2%, o mercado entrou em festa, a gente tem uma perspectiva de agora 3 cortes na taxa de juros, então 3 sequenciais, né? A gente tem cortes de 0,25% esperados aí, então totalizando 0,75% até o final do ano. A única reunião daqui até o final do ano que não é esperado um corte de juros é essa do dia 31 de julho, ou seja, desse finalzinho de mês. Dólar aqui no Brasil, durante o dia chegou, está subindo mais, mas encerrou o dia com uma alta de 0,35% a 5,44. Vamos ver como é que se comporta hoje em dólar. Tem resistências aqui em cima, tem alguns pontos ainda para gráficos para tratar, mas a princípio deve ficar mais acomodado nessa região mesmo. Quem sabe vir testar aqui essa região em azul, né, dos 5,30 aproximadamente. S&P 500 mais uma renovação de máxima histórica. Eu já perdi as contas, tá? 39, 40 talvez, não sei, não lembro. Teria que contar de novo aqui, mas é um número bem grande, tá? E ontem subiu 0,28%. Como eu disse, renovou a máxima histórica. A Nasdaq não conseguiu renovar a máxima histórica nos últimos dias. E ontem subiu 0,27%. Aqui no Brasil, mais um dia de alta para a nossa bolsa. Essa recuperação em V, bem interessante, né? Subindo aqui, 0,33% no dia de ontem, chegando muito próximo daquela região dos 130 mil pontos para o Ibovespa. O mercado provavelmente deve ter algum descanso aqui nessa região, tá, pessoal? Uma região com a memória forte e já vem subindo muitos dias. Esse mês de julho, inclusive, só subiu, né? Então, é esperado que aqui encontre alguma resistência e haja algum descanso para aí o mercado decidir se tenta fazer um rompimento aqui e passar a máxima histórica lá na casa dos 134 mil pontos. Caso isso aconteça, tem um alvo lá para cima na casa dos 142 mil pontos, tá? Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha nos dados que mexem com as commodities. A gente tem as exportações brasileiras que saíram ontem. Exportações de milho continuam muito fracas, né? 849 mil toneladas, mas já está ganhando mais corpo do que junho, né? A gente está na metade do mês e já negociou a mesma coisa do que o mês inteiro de junho. Então vai ganhando um certo corpo, mas ainda, né? Difícil de acreditar que vai chegar nesses números aqui de 2022 e 2023. Até o momento, temos aí exportados 4 milhões de toneladas. Para a soja,
A gente tem 5,25 milhões de toneladas exportadas no mês, totalizando aí no ano 66,59 milhões de toneladas. Continua forte, né? Dá para se dizer que continua forte. Se continuar esse ritmo, a gente vai ter aqui mais ou menos 11 milhões de toneladas nesse mês. Então, bastante forte aí o ritmo da exportação da soja aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a exportação de milho um pouco mais fraca. A gente viu a semana atual vindo com 1,07 milhões de toneladas, bem fraquinho mesmo. Acumulado já de 2023-24 está com 44,59 milhões de toneladas. Está acima aí do ano passado, né, que estava em 33,95 milhões de toneladas. Então o programa de milho lá está fluindo bem. Já o programa de soja, não posso dizer o mesmo, né? Então a gente tem aí uma diferença basicamente de 5 milhões de toneladas entre o período atual e o período comparativo do ano passado, né? E na semana atual foram exportadas aí 169 mil toneladas, então muito pouco. Isso aqui reflete que Estados Unidos está mais caro, Brasil obviamente mais atrativo nesse momento, e a gente também tem essas questões pegando muito no preço lá em Chicago. Então a demanda não está chegando tanto aos Estados Unidos, o produtor está retendo bastante produto. E para a próxima safra também o farmer selling está muito fraco, muito lento, ou seja, retenção de produtos, lá no futuro uma oferta maior de soja. E isso acaba sendo precificado no mercado como queda nos preços, né? Também tivemos aí a publicação das condições das lavouras lá nos Estados Unidos. Então, milho se manteve com 68% de bons excelentes. A expectativa do mercado era, se eu não me engano, era 69 ou 68. Ficou basicamente em linha com o esperado. Para a soja, a gente também teve manutenção da semana anterior. Então, 68% também estão com condições de bons e excelentes. Para a soja era 69% o esperado também, 68%. Eles estão muito parecidos os dois, mas acredito que estavam bem em linha, tá, pessoal? Aí o que mais que temos a dizer, né? Temos as bolsas aqui ao redor do globo. Temos aqui Xangai subindo 0,08, pouca coisa. Num geral, Ásia-Pacífico mista, né? Dá para se dizer. Temos aí a bolsa de Hong Kong que se destaca na queda, caiu 1,6%. Na Europa, mais um dia de queda. A Europa vem fazendo aí uma sequência de quedas nas últimas semanas. E a gente tem Eurostoxx caindo 0,64% neste momento, enquanto aí o destaque para a maior queda do dia fica com a Espanha caindo 0,85%. Lá nos Estados Unidos, basicamente estáveis, S&P e Nasdaq, ambos sobem 0,13%. Lembrando que esse é um mercado futuro, é uma expectativa para o mercado à vista que abre às 10h30 da manhã. Quanto ao dólar um pouco mais forte contra países emergentes no dia de hoje, mas também nada demais assim, né? Só subindo de leve. Na parte de commodities não agrícolas, a gente tem o minério de ferro, que cai 0,96% no momento, e o petróleo caindo praticamente 1%. Então, as duas commodities aqui que mais são importantes para o Brasil, em termos de empresas na bolsa, né? Porque as mais importantes são as agrícolas, né? Pelo tanto que a gente produz e exporta. Mas enfim, minério de ferro e petróleo caindo 1% devem puxar aí as duas principais empresas da bolsa, que são Vale e Petro. E podemos ver algum descanso dessa alta do nosso Ibovespa no dia de hoje, ou o mercado simplesmente ignora isso e vai para cima, né? O apetite comprador tá bem forte, né? Então não necessariamente tem que ser puxado por Vale e Petro o movimento, né? Ontem a gente viu aqui que os materiais básicos ajudaram bem, né? Subiram ok. Financeiro também subiu bem, a gente teve consumo também puxando, mas dá para se dizer que aqui o petróleo e gás foi um dos principais, né? Então talvez hoje, com uma queda aqui, acabe segurando um pouco o Petrobras e pode ser que a gente veja sim uma correção no índice, tá? Mas lembrando, o mercado tá mostrando bastante força, então não dá para contar com o ovo, né?
Na parte de agenda, pessoal, a gente tem lá nos Estados Unidos núcleo de vendas no varejo, que é interessante pensando em inflação. E também temos a venda cheia, né, saindo às 9h30 da manhã. Esses são os dados mais relevantes aqui da nossa agenda para o dia de hoje. Porém, dificilmente vão fazer algum preço. Pessoal, não se esqueçam, deixem o seu like nesse vídeo.